Olá, amigos do Grupo Amaro, aí de Gurupi. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Júnior Grins e é um prazer estar contribuindo aqui nesse trabalho de vocês aqui de maneira dar uma pequena contribuição. Foi me proposto para mim debater um tema que eu acho muito legal, muito bacana, que é ética. Afinal, o que é ética, né? A ética está encravada na convivência social do homem desde seus primórdios e carrega consigo temas tão relevantes como ela, assim como falar de ética é falar de felicidade, liberdade, política, de religião, né? Enfim, isso que trameia a questão dos princípios éticos. A ética, de uma forma geral, bem abrangente, a gente pode definir como um conjunto de ideias que orientam a humanidade na busca de uma convivência satisfatória. É normal o homem buscar formas de conviver melhor, de viver melhor. Por isso usamos a ética de uma maneira para diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. E podemos aqui tirar como definição assim que a ética é quem regulamenta o convívio humano, o convívio entre as pessoas de maneira geral. Uma coisa que a gente precisa ter bem distinto e que é geralmente confundido é a diferença entre ética e moral. Por mais que elas tenham uma origem muito parecida, apesar de ter origem em línguas diferentes, a grande diferença que existe entre uma e outra é que determina como é que a gente vai usar uma e como é que vai usar a outra. Quando que a gente está praticando a moral, quando a gente está praticando a ética. É normal usarmos, sem ser de maneira mais técnica, isso como sinônimos. Eu tratar como se fosse a mesma coisa, mas ela tem uma diferença entre ética e moral. A moral, ela vem do latim, mos ou mors, como quiserem. Significa o uso e os costumes de um povo, ou o conjunto de regras adquiridas pelo povo pelo hábito. Já a ética tem a origem grega, na palavra ethos. E o que significa ethos? É o modo de ser, é o caráter adquirido. Para os gregos isso era muito caro, essa questão. Olhando para esse significado, uma significa o conjunto de regras adquiridas pelo hábito, e a outra, o caráter adquirido, o modo de ser, parece exatamente a mesma coisa. Só que a distinção que a gente tem que ter bem presente é isso. A moral, ela é o conjunto de normas e princípios que são adquiridos tacitamente, ou seja, no convívio entre as pessoas. A moral nasce do convívio, daquele dia a dia, entendeu? E a ética é a reflexão que nós temos sobre esse convívio. Então, de maneira bem simples, para simplificar, a ética é a teoria e a moral é a prática. Ou seja, a moral, ela é aquilo que é adquirido no dia a dia, é a convivência com a minha família, vai criando algumas normas de convivência. A moral trata disso. A ética é quem vai estudar isso e vai transformar isso em leis, em princípios, enfim, tudo isso. Então, a moral é prática, é o dia a dia. E a ética, ela é uma questão que é uma reflexão sobre essa convivência moral. Percebam, e isso é muito importante, a moral e a ética são organismos vivos, porque a convivência vai mudando. Aquilo que era convivência, aquele costume que era normal há 30, 40, 50 anos atrás, ele passa a não ser normal por uma série de fatores. Hoje nós temos o transporte, isso faz com que as coisas vão mudando. Uma coisa simples, energia elétrica. Antigamente era muito costumeiro todo mundo fazer carne de lata, matava um porco e fazia carne de lata. E a prática, o costume era fazer isso para não perder. Hoje ela virou uma iguaria. A maioria das pessoas não fazem isso com essa finalidade de guardar. Isso é uma mudança de costume. Claro, isso é uma coisa simples, mas é a partir desses costumes que você vai criando novos precedentes e vai fazendo uma estruturação social um pouco diferente. E isso que a gente tem que ficar marcado. A moral cuida do dia a dia, daquela convivência das pessoas, é uma coisa mais local. A ética é a reflexão sobre essas práticas, sobre essa convivência. Dito isso, para a gente não se alongar muito, a gente vai entrar numa questão, é o seguinte: qual que é a principal motor da ética ou da moral?
é uma perguntinha que é bem simples. Como queremos viver? Toda a regra de convívio, todo esse convívio, essas regras, essas reflexões, elas têm base nessa pergunta: como queremos viver? Cara, e essa pergunta, parece tão simples, só que ela é uma profundidade muito grande, porque isso vai mudar significativamente a nossa vida. Porque nessa resposta, quando eu vou pensar assim, não, eu quero ser feliz, essa é a grande... Mas você feliz é um modelo específico de vida. Então, a partir dessa pergunta que eu vou poder fazer um aprofundamento daquilo. Não, eu preciso desse convívio para ser feliz, eu preciso dessa prática, eu preciso passar a perna no meu vizinho para viver melhor, ou isso é uma coisa temporária? Então, assim, toda a sociedade, ela é em volta dessa pergunta, que ela tem todas as suas questões. Como eu quero uma sociedade que eu me sinta bem? Como eu quero um emprego que eu me sinta bem? Que normas de convivência eu preciso estabelecer para me sentir bem aqui, para o meu colega me sentir bem, que isso é importante. Eu me sentir bem não é o que eu mais quero passando por cima de todos. E essa é uma discussão. Lembro, moral é uma questão de convívio. Então, o convívio tem que ser uma coisa que harmonize a convivência entre mais pessoas. Para finalizar, uma questão que eu vou colocar é o seguinte: quem determina como nós queremos viver? E isso está na moda porque a gente vê hoje os meios de comunicação determinando padrões de vida feliz. Você vê na novela alguém que tem uma vida feliz e aquilo é um padrão. Mas ninguém tem esse poder. O pastor, o padre não tem esse poder de determinar como a gente quer viver. O prefeito não tem, o delegado não tem, o juiz não tem, o presidente não tem. Não existe ninguém senhor de uma maneira de viver. A gente precisa, a partir dessa reflexão, desse ajuntamento de ideias, de convívios, fazer com que a gente escolha a nossa melhor maneira de viver e, dentro disso, respeitando cada um o seu espaço. Terminando, a ética e a moral servem para ajustar a convivência humana, seja onde quer que seja. Então, ela vai determinar o que é bom ou mal, não como um todo, mas para aquele conjunto de pessoas, para aquele convívio. Essa prática é boa, essa prática é mal. Não, eu chegar atrasado é ruim. É ruim só para o meu patrão, que vai perder? Não, é ruim para o meu colega, que vai ter que trabalhar dobrado naquele período. É ruim para todo o andamento da questão. Então, essas coisas são ajustadas com essa discussão, nessa convivência e justamente nesse apanhado de coisas. Então, a ética é justamente esse ajuste de convivência, quando eu começo a analisar o meu dia a dia e, em cima disso, eu começo a criar algumas regras, alguns princípios. Isso vale tanto numa empresa, tanto numa comunidade, como numa cidade, como numa sociedade, como num país, enfim. A gente tem até os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, Isso é um princípio ético para toda a humanidade e tem uma reflexão em cima daquilo que se observou durante um grande período da humanidade. Enfim, que a tortura é ruim, que várias coisas são ruins, e aí se criou o princípio, a Declaração dos Direitos Humanos, que vale para todo mundo. Isso, claro, não é uma lei, mas é um princípio que brota de uma discussão. Gente, eu espero ter sido produtivo com o debate de vocês aí, e um abraço e bom trabalho para vocês.